Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema bem interessante que é a adição e subtração de arcos, mas não só aplicar a fórmula de adição e subtração. A gente vai perceber modos que a gente pode rearranjar a função que a gente tem para transformar numa adição e a gente poder resolver o exercício. Vou começar com esse exercício aqui da Fundação Getúlio Vargas. Ele quer o valor máximo dessa função f de x, que é uma soma de seno de x mais cosseno de x. Bom, você poderia pensar assim, eu tenho seno de x e cosseno de x. Será que eu posso usar a primeira relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, e deixar só uma incógnita nessa função e tentar achar o valor máximo? Dificilmente você vai conseguir resolver dessa forma, porque não está ao quadrado o que você tem aqui. Você tem só seno e cosseno. Então a intuição é perceber que você tem uma adição de arcos, mas antes de você chegar nessa adição, você precisa fazer uma transformação. Olha só. A gente tem a função f de x igual a seno de x mais cosseno de x. O que você teria que perceber? Primeira coisa, eu vou dividir tudo por raiz de 2. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou fazendo isso. Então, divide por raiz de 2 aqui, divide por raiz de 2 aqui e divide por raiz de 2 aqui. Não alterei a estrutura da função, porque todos os termos foram divididos por raiz de 2. Agora, se a gente racionalizar aqui, aparece raiz de 2 sobre 2, certo? Então, eu tenho f de x igual, aqui não muda, continua a raiz de 2. Aqui eu vou ter raiz de 2 sobre 2, aqui também. E o resto a gente copia, seno de x, cosseno de x. A gente tem uma soma. Agora, o que você tem que perceber? Isso daqui é tanto seno de 45 como cosseno de 45. Como eu quero transformar numa adição de arcos, eu já tenho seno. Então, eu vou transformar isso aqui como cosseno de 45 graus vezes o seno de x. Mais, aqui eu já tenho cosseno. Vou colocar seno aqui. Seno de 45 vezes o cosseno de x. E aqui continua a f de x, tudo dividido por raiz de 2. Aí você fala, Metralha, ainda não estou conseguindo enxergar. Agora percebe, eu vou fazer só uma mudança. Eu vou trocar o seno de posição com o cosseno aqui. Então ficaria assim, vem aqui, f de x dividido por raiz de 2 é igual, seno de x vezes cosseno de 45 mais seno de 45 vezes o cosseno de x. Para e pensa um pouquinho agora. Por que eu fiz isso? Lembra da nossa musiquinha? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Olha só. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. O sinal que vem de lá é o mesmo de cá. Então, isso daqui é uma soma de arcos. Quais são os arcos A e B da musiquinha? O x e o 45. Então, isso aqui é seno de x mais 45 graus. E do lado esquerdo mantém f de x dividido por raiz de 2. Eu sei que não é fácil. Então, no exercício da GV, você perceberia que você teria que transformar numa adição de arcos, multiplicando por 1 sobre raiz de 2, racionalizando e chegando em seno de 45 igual a cosseno de 45 e colocando esses valores dentro da fórmula, que foi como a gente colocou aqui. Agora, calma que eu não respondi ainda, ele quer o valor máximo de f de x. Isola o f de x agora. Então, f de x é igual a raiz de 2 vezes o seno de x mais 45 graus. Aí o que você tem que lembrar? Que o seno tem como valor máximo 1. Então, essa conta teria que ser no máximo 1. Então, esse valor no máximo é 1. E aí a gente teria a raiz de 2 vezes 1. Então, o f de x é máximo em raiz de 2. Bem bacana, né, pessoal?
Já teve muita gente que me perguntou assim, ó, agora a gente já terminou. Mas metralha, eu não poderia colocar, por exemplo, 30 e 30 e começar fazendo substituição? Só que você ia levar um tempo tremendo e talvez você nem ia conseguir. Poderia colocar 15 graus e 15 e ver se a soma é máxima. Você poderia colocar 20 e 20, mas aí você não sabe os ângulos de seno de 20 e cosseno de 20, a não ser que você tenha a tabela trigonométrica, tá bom? Então sempre que você tiver seno de x somado com cosseno de x, você pode memorizar que você vai ter o triângulo retângulo de ângulos 45, 45, aqui é 90, de lados 1, raiz de 2, tá vendo? Então, a nossa função é máxima quando a soma de seno com cosseno for raiz de 2. Eu vou trazer um segundo probleminha aqui bem bacana, que é sobre esse tema aqui. Já vem comigo.